Olá, amigos da TV Justiça. Já está começando agora mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar sobre a liberdade de imprensa. Segundo a Unesco, a cada 5 dias, um jornalista é assassinado no mundo. A violência contra os profissionais da informação tem virado uma rotina em vários países. Síria, Iraque, México, Turquia e até o Brasil são considerados os mais perigosos. A capacidade de um jornalista de ter acesso sem censura a informações e poder publicar o que apura, o que investiga, para o conhecimento do público, via meios de comunicação, é a chamada liberdade de imprensa. Só que na prática, profissionais de comunicação que atuam nos próprios países ou que são enviados para trabalhos no exterior têm que driblar diariamente a tentativa de organizações, governos, guerrilhas, de parar a busca por informações que possam ser transmitidas para o mundo. Existe um índice de liberdade de imprensa, que é uma classificação anual publicada pela organização Repórteres Sem Fronteiras. É um indicativo de como as nações ao redor do mundo lidam com o trabalho jornalístico nos territórios delas. Esse índice é baseado em questionários respondidos por cerca de 130 jornalistas correspondentes. Será que eles sentem a pressão contra uma imprensa livre? Os jornalistas ou as empresas de comunicação sofrem ataques diretos? São perguntas como essas que são respondidas. As tentativas de conter a liberdade de imprensa são muitas vezes fatais para os correspondentes. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, o CPJ, divulgou no final do ano passado mais um índice global de impunidade, que levou em conta um período de 10 anos, 2005-2015, e que mediu a impunidade pelas mortes de jornalistas no mundo. O Iraque tem 84 casos, Somália, 30 assassinatos de jornalistas, Filipinas, 44 e Síria, 11 casos. Eles estão entre os países com maior número de mortes de jornalistas. O Brasil tem 11 casos de impunidade. Quais são os reflexos para um país intolerante à liberdade de imprensa? Esta e outras questões nós vamos discutir agora. Participam do programa Marcelo Resch, jornalista especialista em relações internacionais, experiente correspondente internacional, e Salomão Almeida Barbosa, mestre em Direito das Relações Internacionais e professor universitário. Agradeço muito a participação de ambos aqui nesta edição do Direito Sem Fronteiras. E eu gostaria de começar com um ponto específico que foi mostrado na abertura do nosso programa, que é esse dado que fala que a cada 5 dias um jornalista é assassinado no mundo. É uma estimativa que pode estar distante da realidade, porque podem ser mais, sem contar outros tipos de violência que acontecem em diversos países do mundo. Exatamente. E uma questão também muito importante, né? Não temos somente o assassinato de jornalistas, né? Temos sequestros, temos jornalistas que são vítimas de extorsão e muitas vezes, até pela minha experiência profissional em zonas de conflito, muitas vezes provocados até pela negligência dos próprios veículos de comunicação, que acabam enviando para territórios hostis jornalistas ou profissionais que não estão preparados para aquele tipo de cobertura. Então, é cada vez mais necessário, as Nações Unidas, inclusive, têm chamado a atenção para isso, para a necessidade de você preparar melhor os seus profissionais para a cobertura. Se dispensou muita atenção nos últimos anos à preparação do ponto de vista da informação a respeito do conflito. Mas não é só isso que garante uma boa cobertura, né? Costuma-se dizer que o bom jornalista é o jornalista que volta vivo de um conflito para contar a história. E muitos jornalistas não estão voltando. Me preocupa muito também, eu estive em regiões como o Oriente Médio, por exemplo, mas está se matando mais jornalistas na América Latina. Está se matando mais jornalistas em países que não estão em guerra, né, do que em países que estão em guerra, né? O México, por exemplo, é hoje um dos territórios mais hostis para o exercício da profissão de jornalista, para os cartéis de drogas, né? E simplesmente porque o jornalista está dando difusão ao que está sendo feito em relação ao combate às drogas ou às políticas em relação à cooperação internacional contra as drogas, né? O Brasil também hoje ocupa um papel de destaque se nós considerarmos que é um país pacífico em termos, né? Então é preciso que as empresas de comunicação não se resumam simplesmente a dar um colete à prova de bala para o jornalista,
mas da instrução, da conhecimento, inclusive conhecimentos básicos sobre direito, para que ele possa, num território hostil, poder, inclusive, se safar de uma determinada situação que muitas vezes ele se vê envolvido. O que é que podemos falar em termos de proteção ao direito à informação e à condição física daqueles que trabalham com comunicação, com jornalismo? Eu diria que o direito à liberdade de imprensa, esse direito que você se relacionou, estaria muito mais do que a liberdade de imprensa. Está inserido no contexto de um direito fundamental, de uma liberdade fundamental. Portanto, eu diria, é o direito à locomoção, e a locomoção da forma protegida. O direito à obtenção de um visto, o direito de entrar e se locomover no país de forma livre, como qualquer cidadão. O direito a, digamos, nesta locomoção ser protegido pelas forças policiais de forma isenta. Se você vai a um país, como no caso do Haiti, em que o Brasil comanda as tropas, e você tem que ter uma autorização do DPKO, das Nações Unidas, o Departamento das Nações Unidas para as Missões de Paz. Então, a tua credencial é uma credencial que é emitida em Nova York, especial. Se você, durante o período que você está, você decide abandonar o comboio, você corre o risco, inclusive, de ser preso. Porque a responsabilidade toda por sua integridade física é da tropa de paz. Não é do Exército Brasileiro, não é da tropa brasileira, é da força de paz. Eles exigem, né, o uso do capacete, exatamente, o uso de coletes, o uso de... Existe toda uma exigência que você tem que cumprir se você está ali credenciado para fazer aquela cobertura no âmbito daquela força de paz. Como o correspondente lida com essa questão do direito em relação àquelas autoridades e do país em que ele está e as partes que estão em conflito? Isso dá um cabedal de informações com as quais ele pode lidar? Olha, é muito complicado você falar de como que um jornalista pode fazer a sua cobertura em determinado país, né? A maioria dos profissionais simplesmente aterriza no país e vai ter contato com a realidade local naquele momento, né? E as primeiras dificuldades, elas não começam quando você vai tentar entrevistar uma autoridade, já na própria imigração. Existem países que só de ver o passaporte, a profissão de jornalista, já criam ali, naquele momento, já criam uma série de restrições, né? Pra você ter uma ideia, nós temos 3 países, Cuba, Coreia do Norte e Irã, que exigem o visto de jornalista. Se você é profissional de jornalismo, mesmo que você vá a esses países, a turismo, se eventualmente fosse, né? O fato de você ser jornalista faz com que você obrigatoriamente peça um visto de jornalista. Quer dizer, então, o controle já começa a ser exercido a partir desse momento, tá? Depois, para você conseguir conversar com as autoridades, conseguir se locomover, esse direito que o professor Salomão colocou aqui, de poder circular na cidade. Eu tive em países, por exemplo, em que eu recebi uma relação das partes da cidade em que eu não poderia ser visto, porque eram partes da cidade em que tinham instalações nucleares ou militares e tal, quer dizer... E com aviso expresso, né? Eu tinha que circular na cidade com um crachá enorme, né? E com essa folha de papel no bolso o tempo inteiro, porque se eu fosse parado pela polícia, eu tinha que apresentar isso daí. E a polícia tinha que dizer se eu tinha ou não autorização para estar naquela região em que eu estava, né? Então, tudo isso a gente tem que lidar. E o que eu chamo a atenção, falei isso na primeira intervenção, é a responsabilidade dos veículos de comunicação, que na maioria das vezes simplesmente chegam na redação e dizem, olha, amanhã você vai para tal país, arruma tuas coisas, alguém da logística providencia passagem, visto, etc., mas ninguém se ocupa da realidade que o cara vai enfrentar naquele terreno, né? A realidade do ponto de vista do trabalho em si e de tudo que ele vai enfrentar. O professor falou aqui de acesso à internet. Já tive em países que você não tinha acesso à água, você não conseguia ter água no quarto, você não conseguia comprar uma garrafa de água. Tudo isso com que objetivo? Dificultar o trabalho do jornalista, criar uma situação em que você não tenha condições de fazer o seu trabalho, é um tiro no pé, a gente não tem dúvida nenhuma disso. Agora, obviamente que mexe com o psicológico, porque o jornalista, você é jornalista, eu sou jornalista, mas... acima de tudo, somos seres humanos e governos totalitários, em especial, sabem jogar com isso. Então, se a gente não sair de casa preparado para a cobertura,
para o cenário que a gente vai enfrentar em toda a sua extensão, de fato, a gente não vai ter condições de fazer uma boa cobertura. Como é a situação do estrangeiro que é correspondente internacional? Existe uma proteção especial, um status especial? Claro, existe sim uma proteção internacional. Os jornalistas já detêm essa proteção internacional por uma série de atos internacionais. E o primeiro, mais importante, eu diria a própria Declaração dos Direitos Humanos, em que prevê lá no artigo 19 a isenção e a liberdade na transmissão da informação, na coleta de informações. E isso, como eu disse também há pouco, ela se traduz também na locomoção do jornalista, no uso, no comparecimento, né, em locais de conflito. Então, o Marcelo sabe, o uso dos coletes, o uso da press, né, das expressões, traduziria, em princípio, uma livre locomoção. Essa livre locomoção também, é claro que o Estado do qual o jornalista é cidadão, ele, na verdade, existe uma proteção, sim, pelo menos sob o ponto de vista de que se algo acontecer, o Marcelo colocou muito bem isso aqui, uma possibilidade até de se acolher aí com os mecanismos de proteção internacional. Eu diria a utilização até mesmo de veículos diplomáticos, uma possibilidade de fuga do país, o meio dos usos de mídia, da embaixada, numa situação extrema. É claro que o país vê isso com certa neutralidade, mas em situação de uma urgência, isso o país, sim, do jornalista deve oferecer uma proteção. Aquela situação dos coletes, por exemplo, da identificação é bem característica do profissional de imprensa em uma cobertura de um conflito. Só que, ao mesmo tempo, se isso em um determinado momento era visto como uma proteção, por outro lado também o profissional virou alvo. Exatamente. Ele vira um alvo. Alguma obrigatoriedade do profissional dele se caracterizar numa situação como essa? Há pelo menos uma sugestão, até para que ele tenha aí a sua vida e a sua incolumidade física garantida, né? É claro que muitas vezes expõe sim ao jornalista, sim, né? Muitas vezes ele se comporta como cidadão para ter acesso a uma informação, a um local, né? Mas é interessante que muitas das vezes, o Marcelo sabe disso, ele se utiliza de uma aproximação com o cidadão local, obtenção de informações, de locais menos perigosos, né? Muitas das vezes as forças de proteção não são isentas. Na verdade, essa situação ela começa a se desenhar no século XIX. Nós tínhamos um general num desses conflitos independentistas que instruía a própria tropa. Só, jornalista é aquele que está de colete. Então, quer dizer, não tinha interesse que informações sobre o conflito fossem divulgadas, instruía a própria tropa a eliminar o jornalista porque era fácil de eliminar. Então, já vem de muito antes, né? No próximo bloco, nós vamos mostrar casos de jornalistas que, inclusive, que sofreram repressão por contrariar governos ao redor do mundo. Não saia daí. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras e voltamos a conversar sobre liberdade de imprensa. Como é que fica a situação do correspondente internacional de acordo com a postura que ele adota durante essa cobertura? Tudo bem, Cadu, é bastante interessante, até porque eu acho que neste ponto o Brasil e o brasileiro levam uma grande vantagem. Por quê? Porque, em princípio, nós não temos restrições étnicas. Nós somos muito bem vistos. Aliás, nós sabemos, o passaporte brasileiro é muito visado, né? Então, isso facilita, com certeza, a atuação do profissional, do jornalismo. É claro que o primeiro ponto que nós temos que ter em mente é o seguinte, existe esse jornalista como cidadão daquele país, né, tem alguma restrição de entrada? Se houver, isso já dificulta, com certeza. Ele vai precisar de um visto, ele vai precisar do visto especial para exercer a sua profissão. Então, nós temos realmente esse conflito do direito internacional com o direito interno e as restrições de entrada no país. Nós temos também os documentos internacionais, desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração dos Direitos Políticos e vários outros instrumentos que se o jornalista possui o passaporte, possui o visto de entrada, em princípio não há restrições como cidadão.
Agora, o problema é a restrição da atuação do profissional como jornalista. Haverá censura, ele terá que submeter aqueles documentos a uma censura, isso não deveria existir. Até porque feriria a liberdade de expressão, liberdade essa prevista nos documentos internacionais. Agora, tem essa situação que o Marcelo falou a respeito do caso, por exemplo, que você está, por exemplo, fazendo a cobertura de uma força de paz, como o caso do Haiti, antes de Angola também, que havia forças brasileiras. Você está com um comboio, de repente, assim, vou fazer uma cobertura aqui naquela cidade onde houve um bombardeio. Sem proteção. Sem proteção, você vai lá assim. Ele pode ser preso. Ele pode ser, inclusive, deportado de volta para o país. Pode ser, inclusive, deportado, porque ele está sob a proteção da força de paz, né? E ele assumiu o próprio risco de ir para uma região sem a devida proteção. Ele pode vir a ser atingido, pode vir a ser alvejado, pode vir a ser sequestrado, né? Isso tem sido, infelizmente, muito comum. Do ponto de vista do direito, a integridade física não pertence apenas a ele, mas também aos órgãos que são responsáveis por ele. Exatamente, a qual ele está submetido, né? Existe algum tratado ou convenção que preveja pena para um país que desrespeita o direito à liberdade de expressão? Sim, eu diria o Tratado de Criação do Tribunal Penal Internacional. Né? O Tribunal Penal Internacional não julga pessoas, a gente julga estados, em princípio. Então, há previsões da punição do Estado exatamente pela violação ao princípio da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. É claro que tudo isso vai ser submetido a um processo com ampla defesa, ou contraditório. E o pior é a submissão do direito interno ao direito internacional. E também há de se considerar também os costumes de cada país, né? As ideologias próprias, e isso também influencia também nesse ponto, né? A religião tem um aspecto muito importante, né? Nessa limitação ou não. Então, existem os tribunais de índole religiosa que são bastante atuantes e atuam, sim, muitas das vezes, como um órgão censor. Os jornalistas eles têm enfrentado uma grande dificuldade e um grande risco, não necessariamente pelos governos constituídos, mesmo que os ditatoriais, mas também por poderes que estão de fato constituídos, embora não de direito, como é o caso das maras, como é o caso do narcotráfico poderosíssimo em diversos países. São poderes que, de certa maneira, estão constituídos e que representam talvez o principal risco para muitos profissionais de imprensa. Que representam na prática o Estado paralelo, né? O Estado paralelo. Por exemplo, você vai ao Rio de Janeiro, vamos pegar um exemplo nosso, né? Se quiser fazer uma cobertura no Morro do Rio de Janeiro, eu não negocio isso com a segurança pública do Rio, com o governo do Rio. Eu negocio isso com o dono do morro. O dono do morro vai me dizer se eu posso subir ou não posso subir. Como é que o trabalho do jornalista se dá? Você falou de poderes, né? Ninguém gosta, absolutamente ninguém gosta de nenhum tipo de reportagem negativa. Ninguém gosta, né? Nenhum país gosta, nenhuma empresa gosta, nenhum estado, enfim. Isso é fato concreto. Como lidar com isso, né? Eu diria que hoje, por exemplo, o jornalista também não pode ser ingênuo, Cadu. Porque há, 20 anos, você ia para uma parte remota do mundo, ninguém sabia quem era você. Você se apresentava como jornalista do Brasil, ninguém lia seu jornal. Então, você poderia estar falando com uma pessoa que, há 2 semanas atrás, você classificou como genocida, como pedófilo, como sequestrador, sabe lá o quê. Hoje, você está ingressando no país e as pessoas já sabem que você está chegando. Já sabem o que você escreveu. Então, não sejamos ingênuos de tentar, às vezes, um dos erros que muitos colegas cometem, de tentar chegar com uma, digamos assim, uma postura mais amiga, né, para tentar obter a informação de uma maneira mais fácil e tal. O que você escreveu, o que você analisou, o ponto de vista que você defendeu, você tem que continuar defendendo. Esse é um princípio que você não pode recuar. Eu tive experiências, por exemplo, em lugares onde se respeita muito mais este profissional, embora matéria assinada, isso tem um peso. Embora a divergência seja grande, né? Se eu estou falando com você, a quem eu estou acusando de ser um criminoso de guerra, por exemplo, né? Mas o meu recuo vai transmitir para essa organização que eu sou um covarde, que eu não assumo o que eu faço. Então, é muito pior. É muito pior. Por isso a preparação, quando eu insisto na questão da preparação, é na preparação em todos os sentidos, né? O Exército Brasileiro oferece um curso para jornalistas em área de conflito.
onde nós temos, inclusive, noções do direito internacional humanitário, saber como se portar, por exemplo, num checkpoint, quando você está saindo de um determinado território e entrando num território controlado por outra força, né? A organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras, ela critica a falta de envolvimento de alguns países na proteção dos respectivos jornalistas e exige uma reação à altura dessa situação que envolve o assassinato, o sequestro de jornalistas que falamos no início do programa. Falta vontade política para garantir a liberdade de imprensa e proteção aos jornalistas? Pergunto aos dois. Sim, eu diria que muitas das vezes essa vontade política não existe, até porque ela é conveniente para os governos. Existem outros mecanismos do direito internacional, a denúncia, os tratados, mas eu acho que eu diria seria o próprio uso da imprensa. A notícia em si, a divulgação de uma violação à liberdade de imprensa, isso realmente tem uma repercussão, um peso muito grande, né? Eu te devolveria com uma pergunta também. A que Estado interessa, por exemplo, que nós tenhamos um conceito universal para o que é o terrorismo, para citar um tema que está no topo da agenda internacional? Por que até hoje não se construiu um consenso em torno deste conceito? Porque não interessa nem para Estados, nem para organizações ditas terroristas. Porque a partir do momento que eu não tenho esse conceito, eu lido com o problema de acordo com o meu ponto de vista. Então, a questão da proteção dos Estados aos jornalistas ou a preservação da liberdade de imprensa interessa até que ponto? Nós temos aqui, você acabou de citar, não são apenas Estados totalitários que violam a liberdade de imprensa. São Estados absolutamente democráticos que violam, que não têm interesse. Os Estados Unidos, por exemplo, mais do que comprovado, os Estados Unidos não têm interesse que se faça cobertura das guerras em que eles travam. Foram os americanos que dispararam na Segunda Guerra do Iraque um míssil cirúrgico no hotel palestino em Bagdá, sabidamente pelo mundo todo, que era um hotel que abrigava apenas jornalistas que estavam cobrindo o conflito. Existem os correspondentes oficiais. Exatamente. O jornalista é integrante de uma tropa, um militar, né, que exerce também a função de jornalista. Muitas pessoas se lembram a respeito de dois momentos que me parecem bastante simbólicos da cobertura de guerra, que são bastante diferenciados comparados com os dias de hoje. A Guerra do Vietnã, com o impacto que as imagens inéditas na sala de jantar dos americanos, dos próprios soldados, muitas vezes com famílias que tinham filhos, etc., que estavam morrendo do outro lado do mundo, e o impacto que isso gerou em pleno momento da contracultura. Depois nós tivemos um outro momento que é exatamente na Guerra do Golfo, em que tivemos tantos profissionais fazendo a transmissão ao vivo com os bombardeiros acontecendo, os bombardeiros de precisão cirúrgica que se falava na época, e também os embedded, exatamente os profissionais que estavam ali acompanhando as tropas. Não se vê mais isso. Não se vê mais isso. O que é que aconteceu? Foi uma descoberta por parte exatamente dos personagens que estamos falando agora, que conseguiram barrar de alguma maneira. Eu acho que muitas pessoas em casa se perguntam, mas cadê aquele correspondente no meio daquela situação? Não se vê mais, particularmente na Síria, no Iraque. O que é que aconteceu? Eu acho que o próprio jornalismo está passando por uma transformação, né? Isso provoca transformações também na questão do correspondente de guerra. A gente não pode esquecer, Cadu, que manter um profissional numa zona de conflito custa muito, né? É um custo extremamente alto. Transmitir um sinal de satélite, por exemplo, é algo absurdo. Você falava aqui, a gente falava da questão da Segunda Guerra do Golfo, né? É um caso muito interessante que quem deu o furo da Guerra do Golfo foi um jornalista português, Carlos Fino, da RTPI, e ele passou mais de meia hora tentando convencer a sua redação em Lisboa que a guerra tinha começado, porque na redação da televisão dele, eles estavam assistindo a CNN, e a CNN não estava dando. Então, se a CNN não estava dando, a guerra não tinha começado, né? E ele lá brigando com o próprio veículo para dizer que a guerra tinha começado, e por muito pouco ele não deixou de ser quem deu o furo, né, dessa reportagem. Esse profissional hoje não existe, ou está em extinção, digamos assim. Eu diria que a crise econômica é uma das grandes responsáveis. Outra seria o próprio risco que representa, né, o jornalista estar hoje numa zona de conflito, né? E com toda a tecnologia que você tem, gostem ou não as empresas de comunicação, gostem ou não as federações de jornalistas, os sindicatos,
mas praticamente toda a população mundial se tornou repórter. Né? Você vê que hoje as principais imagens que a gente tem do conflito na Síria são feitas por um garoto, um adolescente, por um celular, que ninguém sabe onde ele está. Senhores, o assunto é instigante, o assunto, não sei se pelo fato de ser jornalista também, a gente acaba estendendo, há muitas perguntas que eu gostaria de fazer também, mas infelizmente nosso tempo está esgotado. Fica sempre o convite para que possam retornar para abordarmos este e outros assuntos relacionados à realidade do dia a dia, particularmente no Mundo Sem Fronteiras. Muito obrigado a todos pela participação. Participaram do programa Marcelo Resch, jornalista especialista em relações internacionais, e Salomão Almeida, mestre em Direito das Relações Internacionais. Mais uma vez agradeço a participação de ambos. E se você quiser acompanhar esta e outras entrevistas, acesse o site da TV Justiça. Anote aí, tvjustiça.jus.br. Até o próximo encontro. Tchau.